Quem que crê no único Deus verdadeiro e o conhece? Precisamos ler com atenção a revelação deste único Deus verdadeiro. A sua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Sem o que ele diz, nada sabemos ou compreendemos. Já perceberam que os homens inventaram muitos deuses na Terra? Por que o ser humano inventa os seus próprios deuses? Qual é a origem deste pensamento? Até hoje, os homens continuam inventando um Deus segundo os seus próprios pensamentos. Este é um grave engano do coração. Vamos ver a origem do problema. Livro de Gênesis, no capítulo 3, assim que o homem pecou, e Deus exerceu juízo sobre ele, colocando-o ou expulsando-o do Éden, ou seja, de uma vida de prazeres, Deus disse assim no versículo 22. Vamos prestar muita atenção a esta palavra do próprio Deus. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Qual foi a tragédia do homem? Se tornar como um Deus. Agora compreendemos que pessoas pecadoras, sem nenhum entendimento espiritual, dizem vai com Deus com tanta facilidade. Fiquem com Deus. Mas a qual Deus se refere? A si mesmo? A um Deus inventado? Por isto, preferem como mediadores pessoas humanas. Quem quer conhecer o Deus verdadeiro? E o que este conhecimento provoca? Vamos ler e perceber o que Deus diz no livro de Êxodo, quando vai fazer os judeus possuir a boa terra. Deus diz assim, capítulo 23, versículo 31. Porém, os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até a Eufrates. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servirem aos seus deuses, isso te será cilada. Bem, vamos recordar que a palavra cilada nos lembra armadilha, uma arapuca. E essa palavra cilada, ela é citada em Efésios sobre as astutas ciladas do diabo. Não há cilada maior do que um Deus falso. Não há cilada maior do que uma igreja falsa. Não há cilada maior do que um culto falso. Mas quem é que lê e entende? Quem é que lê e medita? Quem é que lê e busca o Deus Pai de Jesus Cristo e o único Deus verdadeiro? Portanto, você mesmo, neste momento, pode estar inventando um Deus na sua mente, pois o ego é como um Deus. É o que Deus disse lá em Gênesis. O homem se tornou como um de nós. Isso é uma tragédia. Assim,
O homem inventa para si mesmo o seu Deus, a sua própria justiça, sua própria palavra, sua própria consciência. Ora, dá a ele mesmo as desculpas e as justificativas necessárias. Já o Deus verdadeiro, e veja que sobre este único Deus verdadeiro, em João 17, no versículo 3, Jesus disse: a vida eterna é esta, conhecer a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado. Veja que Jesus é o único caminho para este Deus verdadeiro. Na Páscoa, veja que na Páscoa é dito que os deuses do Egito sofreriam um juízo e que, na realidade, este juízo era a Páscoa. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 12, no versículo 12, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Portanto, a questão de um só Senhor não é mera retórica de palavra, mas é realidade de um único Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o dono. Eu criei os céus e a terra. Sou eu que tenho o direito. Deus diz que na Páscoa, quando ele executa juízo sobre os primogênitos do Egito, e eles representavam os deuses, portanto, é o próprio homem. E ele executaria juízo sobre todos os deuses. Na cruz, Jesus executou juízo sobre todos os deuses, isto é, sobre todos os homens. Ali todos os homens foram julgados. Medite nisto. Entendeu por que os homens inventam deuses? Inventam igrejas? Inventam cultos? Inventam doutrinas? Medite sobre a falsidade que há na mente humana. Lá em Jeremias 17, Deus diz que enganoso é o coração, perverso, corrupto, quem o conhecerá? Em João 17, Jesus diz que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro. O homem ama ser o seu próprio Deus, falar sua própria palavra, seguir os seus próprios pensamentos. Em Isaías 55, Deus diz: meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Portanto, se você crê, medite naquilo que você crê. Busque conhecimento da verdade. Deus verdadeiro, o único, é o Espírito de verdade. Jesus veio para que nós pudéssemos conhecer este Deus verdadeiro. E a nossa Páscoa é juízo sobre nós mesmos, para que não pensemos nada de nós mesmos, mas estejamos no Espírito Santo. É por isso que, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Espírito Santo é que tem a centralidade. Ele guia em tudo, revela tudo e faz todas as coisas. Este é o único Deus verdadeiro. Este é o tempo do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Jesus Cristo e que nós possamos compreender por que os homens inventam deuses estranhos. Em outra palavra, Deus diz: para que não haja entre vocês deuses estranhos. Por isso que há tanta divisão. É porque há muitos deuses inventados pelos homens. Louvado seja Jesus, o único caminho que leva ao Pai, que nos gerou pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém.